E eu não descartaria que eles se utilizam de certas informações de bastidores para poder pressionar e fazer pessoas virarem o jogo. Por exemplo, eu, eu tenho uma séria desconfiança da mudança repentina da Joyce Hasselman. Não sei se ela foi pressionada pelos antagonistas, que eventualmente deve ter alguma informação a respeito do gabinete dela, porque eles tinham uma rixa, né? Eles tinham um desconforto entre eles, e esse desconforto desapareceu repentinamente, na medida em que ela alinhou a pauta dela à pauta do hebdomadário ali, né? Do pessoal do blog, dos blogueiros. Eles tinham um desconforto entre eles, né? Uma rixa. Essa rixa de repente desapareceu. Eu não sei a que preço isso ocorreu, essa mudança ocorreu, mas que é estranho, né, Fernando? Então, a gente vê isso de fato ocorrendo, como a gente vinha falando em off, hoje o antagonista é o antagonista e Cruzoé, Mare Nostrum, né, o nome da empresa que administra todo esse manancial de coisas. Não sei se empíricos ainda tem participação, não tem, não sei se políticos, senadores, não sei se gente aí do governo tem. Sei que eles têm colunistas, né, ligados né, a Lava Jato inteirinha agora virou colunista da Cruzoé, antagonista dessas empresas. Então hoje eles são o veículo de mídia mais poderoso do Brasil, né? Eles têm muito poder. E eu não sei como eles usam esses poderes que detêm nos bastidores, né? Fazendo, às vezes, uma determinada pressão aqui, outra pressão acolá. Não sei como é que eles estão lidando com isso, mas que é uma situação desconfortável, uma situação desconfortável de você ver uma quantidade de informações processuais ditas sigilosas sendo compartilhadas pelo blog ou pelo hebdomadário de uma maneira mais profunda do que o próprio advogado de defesa da deputada, uma deputada federal, né? Uma deputada federal tem menos trânsito e menos informação do que o hebdomadário. É uma situação a se preocupar, né? E o alinhamento, né? Você vê um alinhamento do solta ali, etc. Eu, durante muito tempo, fui um estudioso da Operação Manipulite. E um dos trunfos da Operação Manipulite, que era gerida pelo procurador Antônio de Pietro, o Antônio de Pietro era o equivalente ao Deltan Dallagnol ali, da Operação Manipulite. Depois ele sai, né, da Operação Manipulite, abre um partido e aí depois ainda toma o partido dele na mão grande e dá um pé na bunda dele, bem a italiana, né? Aquelas coisas de política italiana, bem curiosas. Mas estou contando essa história porque um dos trunfos que o Antônio de Pietro tinha é o que ele chama de aliança do núcleo investigativo com a imprensa. Então eles tinham uma parte da imprensa para quem eles conseguiam colocar as informações. Lembre-se que a Operação Manipulite ela estourou em 92, se esticou até 94, morreu em 95. Nessa época não tinha internet, blog, smartphone, não tinha nada disso. Sequer tinha celular nessa época. Era telefone ainda de disco. Lembra? Telefone pretão de disco? Ainda era de disco. Eu morei na Itália nessa época. Eu morava na Itália nessa época, né? E eu me comunicava com a minha mãe e com a minha namorada na época por carta escrita. Então não tinha nem computador, e-mail, nada. E a imprensa era imprensa escrita, tinha que comprar o jornal na banca. E a informação ela saía do núcleo da operação e ela ficava sendo formulada na redação dos jornais, às vezes por 24 horas, para sair no jornal em papel, né, da manhã do dia seguinte. Embora o principal jornal da Itália se chamava na época Corriere della Sera, né, que quer dizer o jornal da tarde, né, ele saía de manhã, assim como La República e aí depois outros jornais
Então existia essa parceria. O que é que aconteceu com a Operação Lava Jato? É uma era bem diferente de relação do núcleo de poder estatal com a imprensa, porque aí você já tinha internet, smartphone, esse tipo de coisa. E os antagonistas, eles foram criados, isso o próprio Diogo Mainardi declara junto com o Mário Sabino, que eles criaram esse veículo para derrubar a Dilma Rousseff. Eles falaram, isso aqui foi criado para derrubar a Dilma Rousseff, no momento em que estava ao mesmo tempo surgindo a Lava Jato. A Lava Jato tinha acabado de começar em 2014, acabar de começar, a Lava Jato começou em outubro, se eu não me engano, outubro de 2014, um pouquinho depois da eleição da Dilma, né? E os antagonistas foram criados, se eu não me engano, em dezembro de 2014. Eu não estou sugerindo que eles foram criados ad hoc para a Lava Jato, mas que há uma coincidência de datas, há. O Diogo Mainardi ele já estava afastado da Veja, estava lá decepcionado, o Mário Sabino também afastado da Veja, a Veja meio que tinha sido tomada de assalto pelo PT na época, tinha várias pessoas do PT infiltradas na Veja, ainda restava, se eu não me engano, o Reinaldo Azevedo, eu não sei se ele estava ainda na Veja, o Felipe Moura Brasil ainda estava, o Guzo ainda estava, mas já tinha um pessoal estranho na Veja, né? E ao longo do tempo eles foram sendo extirpados. Na medida em que foram sendo extirpados, eles foram todos sendo realocados no antagonista, por incrível que pareça, exceto o Guzo. O Guzo foi para o Estadão, ele tem um outro projeto, ele não tem nada a ver com isso. Ele era o único cara da Veja que não tem nada a ver com isso. Mas o Reinaldo Azevedo saiu, foi para a Band, ele era um lavajatista de primeira, até pegarem o Aécio. Quando pegaram o Aécio, aí ele mudou de figura. Ele falou, essa Lava Jato é um crime, etc. Né? E teve até a rixa lá do Diogo Mainardi com o Reinaldo, né? Que ele mandou o Reinaldo dar bunda, um negócio assim, enfim, ele foi bem olavista, assim, digamos assim, no seu trato com o Reinaldo Azevedo. Mas eu lembro desse núcleo da Veja, que um pedacinho da Veja virou antagonista logo depois da Lava Jato. E aí o antagonista, teve uma época da minha vida que eu fiquei viciado no antagonista, que foi em 2015, que foi o ápice da Lava Jato, porque ali era a única maneira de você saber de antemão, quando você tinha uma operação, que normalmente ocorria às sextas-feiras, você abria o antagonista, pá, PF nas ruas, não sei o que, pá, e eles tinham tudo em primeira mão. Então, naquela época, estava bastante transparente, bastante claro que o Diogo Mainardi tinha fontes dentro da Polícia Federal e dentro do Lava Jato. Né? E agora, essas fontes estão aparecendo como Sim. colunistas e etc. Então, essa aliança entre aparatos de repressão e mídia investigativa e a própria polícia chegou já a um nível de preocupação que nós podemos elevar a um problema de Estado, né? Então, os caras eles estão se especializando. Eu escrevi um artigo que, enfim, eu coloquei no Medium há muito tempo, analisando o antagonista, né? Eu retirei do Medium, tenho esse artigo guardado. E o Diogo Mainardi se especializou em derrubar o presidente da República, né? Em ser um tipo de jornalista investigativo que derruba o presidente da República que ele não gosta. Então, durante um determinado período, ele se dedicou a perseguir o Lula, teve sucesso, prenderam o Lula, conseguiu derrubar a Dilma. Quem derrubou a Dilma foi o antagonista, né? A gente tem que tirar o chapéu para eles. Eles conseguiram derrubar a Dilma, né? Não foram os movimentos de rua. Sem um antagonista, não teria tido o movimento de rua. E aí, num determinado período, eles conseguiram, inclusive, acuar o Michel Temer, né? O próprio antagonista acuou o Michel Temer, até o Michel Temer entregar o governo dele para o PSDB. E a gente volta no MEC. Você se lembra quando a imprensa acalmou em relação ao Michel Temer? Quando ele entregou o MEC pro Mendonça Filho, né? Aí ele teve paz. Aí pararam de encher o saco do Michel Temer. Quando ele entregou o MEC pro Mendonça Filho. O Mendonça Filho abriu as portas lá para toda a estrutura de poder econômico dos globalistas dentro do ensino superior, dentro do EAD. Aí ficou uma febre de EAD. Eu era professor universitário na época. Fui chamado para dar aula de EAD até puta que eu pariu. Por mim, os caras falaram, para de trabalhar e vem dar EAD. Você vai ganhar tanto por cada EAD que você... Pô, pode tirar 50 pau por mês. Eu conheci gente que dava aula em cursinho
e fazia aula de cursinho, desses cursinhos preparatórios jurídicos. Os caras iam lá no Instituto, no Memorial da América Latina, para dar aulão e etc., que era mezzo presencial, mezzo EAD, transmitido para o Brasil inteiro, essas aulas. Pô, tem cara que passou a viver disso, tirava 40, 50 pau por mês com EAD, o professor, né? Tô dando valores aqui. Teve nego aí que tirava 40, 50 pau por mês para ficar dando aula com um microfoninho lá em sistema de EAD. O volume de dinheiro que esses caras movimentam é bizarro, é gigantesco. Né? Então, voltando para o antagonista, os caras deram uma acalmada. No dia que o Jair Bolsonaro assume, pode ver, o antagonista não atacou. Mas quando ele cortou o laço com o globalismo e toma lá da cá, os caras viraram a mesa e foram para cima dele. Começaram a, enfim, trabalhar para derrubar o Jair e instalar alguém que fosse alinhado não só ideologicamente, mas economicamente, financeiramente também, alinhado aos interesses das pessoas que giram no entorno não só do antagonista, mas dessa mídia que é isento-left, né, de centro-esquerda, social-democrata. Né? O próprio Diogo Mainardi declarou voto, se eu não me engano, no João Amoedo, embora eu tenha as minhas dúvidas. Ele declara o voto no João Amoedo por uma conveniência e na urna ele aperta outra coisa. Né? Isso acontece, isso é comum, o jornalista declarar o voto para alguém que é neutro do ponto de vista jornalístico, para que ele possa, na urna, apertar o 13, o 45, o que quer que seja, que é o verdadeiro voto dele. Né? E hoje a gente consegue notar, né, esse alinhamento profundo do antagonista aos interesses do João Dória e assim por diante. Assim como a Jovem Pan. Né? A Jovem Pan é uma espécie de receptáculo de algumas pessoas que passam pelo antagonista. O exemplo foi o Felipe Moura Brasil. Assim como a Band é uma espécie de segunda divisão da Jovem Pan. Né? Quando o cara é chutado da Jovem Pan, ele vai para a Série B. E a Série B é o quê? É a Band. A Band é a Série B da Jovem Pan. Né? Aí ele fica lá um pouquinho e tal. E você vê esses caras operando em cartel com o líder do cartel sendo o antagonista. O antagonista me parece ser o líder de um cartel aí. Ele pauta a imprensa toda, a Globo inclusive. Para quem o Diogo Mainardi é prestador de serviço, né? Até hoje, sempre foi. Ele está lá dentro da Globo, né? Presta serviço na Globo, no Manhattan Connection há muitos anos. Então a gente vê o antagonista de fato pautando. Eles pautaram a Globo News na época do impeachment da Dilma, completamente. Né? Chegou uma hora que a própria Globo começou a ceder e dar créditos para o antagonista, dos aspas, furos que saíam do antagonista. Exatamente. Então, isso está claro para mim. Eu quero